Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. O tema central que consideramos para este capítulo é o relacionamento do cristão com o mundo carnal e o eterno. Esse texto começa, Paulo falando da necessidade da obediência às autoridades. Mas sabemos, meus irmãos, que a primeira instituição criada por Deus foi a família. E a família, ela advém do casamento, da união do homem com a mulher. Mas da família derivam todas as demais instituições que existem na face da terra. Instituições políticas, civis, sociais, econômicas, financeiras. Mas ele diz que todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vamos entender, meu irmão, que nós temos muitos conflitos no mundo afora com relação à obediência às autoridades. Vamos entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Nós estamos vivendo momentos turbulentos na área das instituições políticas no mundo afora, porque muitos não querem estar sujeitos a essas autoridades superiores. Mas a palavra de Deus diz que todos nós estamos sujeitos às autoridades superiores, porque essa autoridade foi constituída, ela procede de Deus. As autoridades só existem porque foram por ele instituídas. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, onde não há uma observância a esse preceito bíblico. Quantos homens de Deus não atendem a esse versículo que está posto aqui na Bíblia? Porque fizeram a opção por um candidato e não aceitam que esse seu candidato tenha sido derrotado. Meus irmãos, nós temos que orar pelos nossos governantes, independente de quem é essa autoridade constituída, meus irmãos. A nossa função é essa, é orar pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes, nossos vice-presidentes, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, os juízes, desembargadores. Nós temos que orar por essas pessoas, para que eles governem para a paz, e para que eles governem, para que façam, para que nos protejam. Ele vai dizer aqui, meus irmãos, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que vivem uma vida em comunhão com o Senhor, a sua missão é pregar a palavra de Deus. Agora, vivemos no estado laico. Há uma separação da igreja e do Estado.
Agora, se o Estado interfere dentro da igreja, nós temos que agir. Ou, vice-versa, a igreja não pode interagir dentro do Estado. São independentes mesmo. Agora vivemos situações no mundo, né, que regimes totalitários, regimes que houve muito sofrimento do povo, e a igreja, por sua vez, tem que agir nesses momentos, né? Regime de exceção. Mas quando há um regime democrático, nós temos que respeitar o que o povo deliberou. E isso, com certeza, foi porque Deus permitiu. Então, esse texto fala da obediência às autoridades. E ele continua dizendo, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Se nós fazemos o bem, se nós andamos no caminho do Senhor, não temos que temer. Porque a autoridade é para fazer o bem para nós, no plano social, econômico, financeiro, é para isso que os governantes existem. Ele fala, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o bem, para o seu bem. Então, por que a autoridade foi constituída? Para servir a Deus e servir ao povo. Porque quando você vê uma autoridade sem Deus, meus irmãos, quando você vê um país que não professa uma fé em Deus, é um país que tem problemas, com certeza, meus irmãos. São regimes onde o povo não tem nenhum direito. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, o governante, ele dá para nos fazer o bem, mas também ele nos protege, né? O Estado foi criado lá na antiguidade para proteger o cidadão, meu irmão. O Estado foi criado nesse sentido, de nos proteger, de nos fazer o bem. Mas quando você entende, alguns países têm situações em que a pena máxima é 75 anos, outros é 60, outros é 50. No Brasil, a pena máxima é 30 anos. Tem países que é prisão perpétua. E tem países que têm pena de morte. Eu não consigo ver à luz da Bíblia concordar com a pena de morte. Porque Deus nos deu a vida, só Ele pode tirar. Para Deus diz que nossos dias estão contados, determinados por Deus. Se estão determinados por Deus, como que nós temos o direito de tirar a vida de outra pessoa? O próprio Deus disse, a mim pertence a vingança, que eu retribuirei, diz o Senhor. Então, eu não vejo nenhuma fundamentação bíblica no sentido de nós, homens de Deus, concordar com a pena de morte. Porque Deus nos deu a vida e só Ele pode tirar. E Ele sabe o dia. No Salmo 139 Ele diz, ainda a sua instância informe, os teus dias todos estão contados. Então eu não vejo, eu discordo de qualquer homem de Deus que diz que a pena de morte tem fundamentação bíblica. Eu não vejo isso, meus irmãos. Ele vai dizer, é necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, né?
Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Nós todos sabemos que o país ele arrecada tributos para fazer a parte que pertence às autoridades constituídas. Então, o problema é que hoje há muita corrupção, há muita coisa errada. E aquilo que está fugindo totalmente daquilo que Deus quer, é que nós, como igreja, devemos não conformar com isso. Porque nós pagamos nossos impostos, e devemos pagar sim, mas queremos a contrapartida dos nossos governantes. Agora, hoje, nós pagamos impostos e bancamos, né, as coisas agradáveis a essa classe política brasileira, né? Então, meus irmãos, não é nesse sentido, nós podemos sim, né, contestar, porque nós devemos exigir que os recursos que nós pagamos tenhamos a contrapartida, né, oferecida pelas autoridades constituídas. E ele vai dizer assim: pagai a todos os que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pagai a todos o que lhe é devido. E aqui está falando, devemos pagar tudo, meu irmão. Nós não podemos fazer compras ou fazer qualquer débito quando não podemos pagar. Se nós fazemos uma compra e já sabemos que não podemos pagar, nós estamos em pecado. Quando nós pedimos dinheiro emprestado a alguém, já no sentido que não podemos pagar, já estamos também no erro, no pecado. Então nós devemos sempre ter o cuidado, pagai a todos o que lhe é devido. Não devemos ficar devendo nada a ninguém. A ninguém. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Devemos ter isso em mente. Mas agora ele vai dizer: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Quando nós amamos, nós cumprimos a lei. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Interessante é que nós podemos ficar devendo nada, mas tem alguma coisa que nós podemos ficar devendo, é o amor. Porque o amor nunca morre. Deus é amor. Lá na eternidade, nós vamos continuar amando a Deus. Quando alguém faz alguma coisa por nós, nós nunca vamos esquecer esse amor do que foi feito por cada um de nós. Então, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo a ti mesmo. É lá que ele escolhe aqueles mandamentos das tuas tábuas da lei. A primeira, que são 4 mandamentos, ele fala do amor a Deus. E dos 6 outros, fala o amor ao próximo. Ele aqui fala só do amor ao próximo. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Existem algumas formas de amor que o próprio Jesus fala como nós devemos amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como Jesus nos amou. E amar ao próximo como o pai amou o filho. Então você vê como a ênfase para o amor ao próximo é muito grande. Porque o amor é a evidência que nós cumprimos a lei. O amor é tudo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, você já imaginou se todas as pessoas da face da terra fossem convertidas, elas teriam o Espírito Santo? Haveria tragédia neste mundo? Haveria pessoas praticando iniquidades, transgressões? Não. Porque quem ama não faz isso. Quem ama ao seu próximo, ele não faz nenhuma transgressão contra o seu próximo. Mas ele agora vai falar que o dia está próximo. Ele está falando agora da segunda vinda de Jesus. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando do princípio cremos. Quando nós cremos lá atrás, nós tínhamos uma comunhão com Deus. A cada dia que passa, a cada dia mais, nós temos mais interação com Deus, mais conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais temos fé em Deus. E mais temos um relacionamento com Deus. Daí, podermos ser chamados amigos de Deus. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e vestimos nas armas da luz. Nós sabemos, meus irmãos, que um dia estaremos com Jesus num corpo glorificado. Esse texto ele fala da nossa glorificação. Na segunda vinda de Jesus, nós estaremos com Ele por toda a eternidade num corpo glorificado. Andemos dignamente. Ele vai concluir esse capítulo dizendo: como em pleno dia, e não em orgia e bebedices, e não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O ciúmes é uma coisa complicada, é um amor possessivo, é uma coisa maligna. Mas ele conclui dizendo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, o seu desejo. Então, nosso desejo é de servir ao Senhor. Jamais aquele que tem o Espírito Santo, aquele que foi regenerado, aquele que foi justificado, que já está com o seu nome escrito no livro da vida, o seu desejo é de servir ao Senhor. O seu desejo agora é de ter uma relação de intimidade com Deus. Então, o relacionamento do cristão com o mundo carnal e o eterno é totalmente diferente, porque nós primamos agora com relacionamento com o eterno, com aquilo que não se vê, com aquilo que é preponderante na nossa vida. Que Deus continue nos abençoando.